Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o grupo espírita de amor e caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está no ar. Graças a Deus. Primeiramente, boa tarde a todos os amigos e irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. É com muita alegria que estamos aqui para passar o Evangelho dessa tarde, um belo sábado, um sol muito lindo, um dia muito lindo. Então vamos iniciando. Muitas vezes nos perguntamos o porquê nós estamos vivendo certas situações na vida, o porquê nós estamos passando por certas aflições, dificuldades, problemas. Enfim, se a gente fizesse uma retrospectiva do nosso dia, analisássemos o que nós fizemos no nosso dia para avaliar o porquê nós estamos passando por, muitas vezes, por essa coisa no nosso dia. Por que nós passamos por esses problemas? Às vezes, só da gente pensar como foi o nosso dia, o que nós fizemos durante a noite, para que a gente possa o quê? Observar se nós estamos realmente andando corretamente, se estamos fazendo as coisas certas, ou se nós não estamos, se nós estamos simplesmente fazendo coisas que realmente estão prejudicando o nosso caminho. Então, nós observamos que a questão é que muitos ainda da humanidade, por estarem na questão assim por serem apegados na questão da matéria, então temos que tomar esse cuidado no apego, na ganância, né? Porque quando nós vemos, né, que algumas pessoas, né, alguns seres humanos ainda, infelizmente isso acontece, de andarem na questão contrária do Evangelho, prejudicando financeiramente aqueles que foram confiados, aqueles que confiaram neles. Então, nós observamos que a ganância faz o homem prejudicar o outro financeiramente, atrapalhar o outro, né? Então nós não temos que observar os erros alheios, mas que nós temos sim que tomar cuidado para com que essas criaturas que estão cometendo erros assim que podem ser contra a gente ou não, para que a gente possa tomar cuidado e orar para que essas criaturas se arrependam do que estão fazendo, mas não contra a gente só. Se arrependam para que possam se tornarem boazinhas, para que possam observar e mudar o modo de pensar, de agir, né? A questão que nós temos que aprender desde o berço, né? Tem muitos que não tiveram a educação no berço. Então nós precisamos fazer com que, orar pelaquela criatura, pedir para que Deus coloque, que ilumine a cabeça da criatura, ver
para ela ver que aquilo não é certo. Por isso mesmo nós vemos que por isso que acontecem tantas obsessões, um obsediando o outro com ódio, com rancor, com querendo prejudicar o outro. Mas eis a questão: a cura para o mal é o amor, porque o amor é a questão que existe o perdão. Quando nós amamos uma pessoa, nós perdoamos, né? A cura para todo esse mal que nós estamos observando é o amor entre todos e orar para que aquele que está querendo ou prejudicou, para que ele observe o que ele está ou o que ele fez. E orando e tomando cuidado. Sejamos amor, sim. Sejamos vibração positiva, sim. Mas cuidado, né? O amor verdadeiro é aquele que você demonstra com atitudes de respeito, de perdão, de compreensão. Então esse é o amor. Não é só o amor de abraçar, de dar carinho, não. O amor em todo, tem um todo segmento de sentimentos que tem o perdão, que tem o respeito, que tem a cumplicidade, que tem a lealdade, etc, etc. Então nós temos que entender que muitos de nós, ainda assim, observamos que não tiveram a educação do berço correta, né? Por isso que muitos estão perdidos e estão se perdendo. Mas tem uns que nós observamos nessa humanidade que não é questão de educação de berço, não. É questão de sem vergonhice. Que tem pessoas que são sem vergonhas, que querem se dar bem em cima das outras. Então, nós temos, companheiros, que abrir os olhos para que a gente não seja vítima dessa questão, porque qualquer um de nós podemos passar por isso, né? Tem pessoas que querem o que é, que não querem saber, que não têm a mesma visão, e é por isso mesmo que nós temos que orar por essas criaturas que tentam nos prejudicar e ficar de olhos abertos. Vocês entenderam? A gente pode observar que o amor começa dentro do lar. O amor, um bom ensinamento, né? Começa ali. Se você não tem um equilíbrio na questão de ensinar, na questão de mostrar, na questão de auxiliar, você não vai conseguir fazer com que o ser que está com você tenha uma boa educação. Você precisa, para mostrar, dar exemplos e ter um equilíbrio dentro de você mesmo, porque tudo se desequilibra. O lar não vai bem, o Brasil também não vai bem. Mas nós vemos que o poder é temporário. E se você não faz um bom uso do poder, quando você tem o poder nas suas mãos, quando você tem o poder e não usa para o bem, para ajudar o próximo, para demonstrar com o seu carinho, com exemplos de bondade, daí você vai ser cobrado por isso. E quem está no poder, os que estão no poder, eles são muito atentados pela questão dos espíritos inferiores. Tem um espírito que ele domina outros espíritos, se chama Mago Negro. Esse espírito, queridos, ele é o que? Ele atrapalha, né, aos políticos, aqueles que estão no poder. É muito difícil atrapalhar aqueles que são dirigentes, aqueles que estão dentro de uma casa espírita. Mas é mais quem está no poder, quem tem o quê? Quem quer, quem faz errado, enfim, é mais aqueles que estão
dentro do poder. Então, por isso que é tão complicado a questão. Então, a gente pode ver que essa transformação que nós observamos que existe, muitas delas são nossas culpas, por andarmos errados, por sermos gananciosos no sentido de prejudicar o próximo, acabamos caindo em tentações pela questão errada. E se nós não estivermos equilibrados e fortalecidos pelo Evangelho de Jesus, a nossa vida, pelas nossas atitudes que estamos fazendo para conosco mesmo, veja bem, não é para contra o outro, tudo bem, contra o outro vai voltar para você aquilo que você faz, mas a gente também entra na sintonia daquilo que nós estamos fazendo para conosco mesmo. Prejudique o próximo, você está se prejudicando também, porque tudo que você faz volta para você. Então você não tem que pensar em prejudicar o próximo, você tem que pensar em orar, você tem que pensar em se libertar dessa condição aonde você se colocou ou aonde você está, né? A questão é a gente saber como se dominar contra essas questões que nós estamos fazendo contra a gente mesmo. Não é questão de saber tudo, não é questão de saber, de falar que eu estou certo, ponto final, ou de... Não, sempre temos tudo, sempre temos coisas novas para aprender. E temos que saber o controle das coisas, se controlar, porque senão a gente vai passar por danos contra a gente. E dentro do nosso lar também pode, companheiros, ficar difícil, ficar perturbado, ficar complicado. Então, como eu estava falando dos magos negros, são espíritos que controlam outros espíritos para fazer aquilo que eles querem. Eles fazem os espíritos porque eles são poderosos. Eles têm poder diante de outros. E eles atacam mais os políticos, mais aqueles que estão no poder. Dificilmente, como eu estava falando, eles pegam dirigentes de casa espírita, eles pegam presidentes de casa espírita, dificilmente. É mais aqueles que estão no poder e são gananciosos pela questão e que andam errado, que fazem coisas erradas. Então, companheiros, temos que orar pela humanidade, por aqueles que estão nos governando, exatamente para que Deus possa fazer com que eles estejam abençoados para tomarem decisões mais corretas possível, para não prejudicar o povo, para não prejudicar, porque prejudicando o povo, também serão prejudicados de alguma forma, também passarão por danos. Então nós temos que orar muito para ter o equilíbrio necessário para que a gente possa conseguir, companheiros, manter, porque nós estamos vendo que diante desse vírus que nós estamos observando, essa pandemia, nós temos que estar mais em oração e vigilantes, não ficar com medo do vírus, não ficar com medo do que está acontecendo, mas orar para que Deus proteja o nosso coração, proteja a nossa família e tirar da cabeça essas coisas absurdas, né, de que o vírus vai